Bom, pessoal, hoje a gente vai bater um papo aqui com uma pessoa aí muito querida na Zona Norte, né? Uma pessoa aí que fez parte da infância de muitas e muitas pessoas, na parte escolar. Nosso grande amigo aí, Paulo do Proerd. E aí, Paulo, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer o convite para estar trocando ideia contigo aqui sobre a nossa vida, né? Nossa vida profissional e agora a vida social também. Muito legal. Então, quem aí da época dos anos 90, 2000, né, não participou aí do Proerd, quem foi da região da Zona Norte, eu acredito aí viamente aí que conhece aí nosso amigo, né? E aí, Paulo, conta pra mim um pouquinho aí de você, da sua história, conta um pouquinho aí do que você anda fazendo, como que você... É. Conta aí toda essa trajetória. Quantos anos de polícia já? Então, foram 30 anos, né? 30 anos na Polícia Militar. Entrei na Polícia Militar em novembro de 1987. 87. 87. Na época, o governador era o Orestes Quercia. E vo- 87. Mas você já queria ser polícia? Era um sonho? Conta aí pra gente. Não, na verdade, no começo eu entrei mais como opção, né? Opção de trabalho. Aí, logo no começo da. Tive bastante dificuldade, né? Porque o policial na rua, policial de rua, ele vê muitas coisas difíceis, né? Tem muitas pessoas mortas, muito crime. E aí, no começo foi bem complicado. Eu tinha, na verdade, muita vontade de sair da polícia. Mas, no final de 95 eu comecei a trabalhar na ronda escolar, ter um contato com o público, né? Trabalhava na Zona Norte, né? Região do Jaçanã, Tucuruvi, Vila Gustavo, Jardim Brasil, Vila Medeiros, Jardim Fontales, até lá no Tremembé, Vila Cachoeira. Essa região toda aí. E trabalhei um bom tempo na ronda escolar. E aí, quando eu estava na ronda escolar, surgiu o convite para eu fazer um teste para ver se eu passava e fazer o curso de instrutor do ProErd. Tá, mas o Proerd já existia nessa época ou ele estava começando? O ProErd começou através de um projeto piloto pela Academia do Barro Branco, em 1993. Os policiais aqui no Brasil ficaram sabendo desse programa. Lá o nome é DARE, que significa ousar, né? E aí a Academia do Barro Branco começou a desenvolver o programa. E aí depois veio uma ordem do comandante-geral da época de começar a desenvolver o programa em larga escala. E eu fui fazer o curso, fiz os testes, né? Acabei ficando ali, passei na prorrogação. Legal. Os caras foram fazer o curso e faltou gente, acho que os que passaram, quem desistiu, e eu recebi o convite. Aí eu fui fazer o curso em fevereiro de 1997. Então, basicamente ali já no começo desse projeto aqui no Brasil. Não, realmente, é quando. Porque no 93, 94 era um projeto piloto. Quem conhece a região ali do Jaçanã, de Vila Zilda, o programa começou naquela região ali, na Escola João Batista, no Cássio, onde você estudou, Legal. e na Escola João Batista. E escola também expedicionária brasileira, que é ali acho que na rua Altinópolis, lá em cima. E aí teve o projeto piloto e receberam a ordem de desenvolver o programa. E eu fui contemplado, fiz parte da primeira turma de praças que foi para desenvolver o programa de fato em São Paulo. Tá. Mas só explicando um pouquinho, Ah, Paulo, o que de fato é o Proerd, cara? Qual que é a ideia? Eu sei que tivemos aí as palestras, hum. aquele programa de prevenção contra a droga, mas qual que era a ideia do Estado para com esse curso, com esse projeto? Qual que é, de fato, o que é o Proerd? Então, assim, toda vez que você monta um projeto, um programa, tem que ter objetivos e metas, certo? A questão de prevenção às drogas, ela é muito ampla. Eu agora sou psicólogo, né? E depois vamos chegar nesse ponto. Antes de me aposentar, eu fiz psicologia. A base do ProErd é pedagogia e psicologia. Então, o que acontece? Em cima da tua pergunta, qual que é o objetivo do ProErd? É reduzir o uso de drogas
e de violência, certo? Só que para você alcançar isso, não é simplesmente você fazendo aula com algumas aulas que você vai resolver o problema. Eu vou explicar para você como é que o ProErd começou lá nos Estados Unidos, que foi me ensinado lá em fevereiro de 97 no curso que eu fiz do ProErd. Como é que o ProErd começou lá nos Estados Unidos? Tinha lá um militar que ele morava numa vila militar e ele queria dar aula para molecada sobre conduta, para evitar a violência, bom relacionamento em família e, claro, também trabalhar a questão de prevenção às drogas. E esse projeto na Vila Militar foi bem. Aí houve lá no distrito também, onde ele morava, tinha um distrito policial. E os caras ficaram sabendo desse projeto, do programa. E aí ele foi convidado a apresentar o projeto. Legal. Então foi por um acaso, então. Ele foi um projeto social que uma pessoa começou lá fora e aí foi se Mas expandindo. só que aí, quando o distrito policial se interessa, eles também levaram isso para a questão da escola. Aí entrou a turma da educação, da pedagogia, e aí o programa se estruturou. Legal. Lá na época, lá com 17 lições, 17 aulas. E o encerramento com a formatura. É claro que depois aí entrou a universidade deles lá para poder deixar o programa bem mais certinho, redondinho. Então o ProErd, quando vem para o Brasil em 93, ele já tinha uma estrutura, entende? Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque na sua pergunta original? Porque para você, às vezes você monta um projeto, você tem um alvo, certo? Bem claro. Mas muitas vezes, para você alcançar esse alvo bem claro, você tem que trabalhar com outros, é, com outros autores, trabalhar com a comunidade. Lá em 97, quando nós tivemos o ProErd, quando eu tive a aula lá, o policial americano que veio coordenar o curso, que veio dar o curso para nós, ele fez uma projeção, cara. Ele falou assim, ó, vocês vão começar a dar aula nas escolas, vai ter uma boa aceitação, vai ter professor que vai ver esse curso, que vai comentar na outra escola que ele dá aula. A molecada vai conversar em casa sobre as aulas que vai estar recebendo de vocês e o projeto vai crescer. E dessa forma aconteceu, cara. Começou com as aulas, aí foi expandindo. Eu mesmo dava aula em uma escola, depois ia falar do ProErd em outra, e visitava a comunidade, e a coisa foi esparramando, crescendo, ao ponto que hoje são milhões, né? São milhões de crianças e jovens no Brasil que tiveram o programa. Agora, qual que é o ponto? Tem que melhorar. Legal. Dá para melhorar. Mas para melhorar, você tem que continuar com essa comunicação com a sociedade, né? Porque as pessoas muitas vezes, o programa é bacana, o policial dando aula e orientando ali, mas para você alcançar o objetivo do programa, que a gente pode falar mais sobre isso, tem que fazer diversas coisas aí com a polícia, com a escola e que a gente fala sempre com a comunidade. Legal. E, cara, me conta um pouquinho, Paulo. Ah, Qual que era a sua real lá dentro? Você era só um instrutor? Você era um coordenador? Qual que era o seu papel dentro do ProErd? Porque eu, né, como eu tive aula do ProErd, inclusive com você, eu acreditava que você era um dos principais ali, quem coordenava tudo, porque eu te via em várias escolas, te via, né, diferente de outros instrutores quando eu via dando aula. Qual que era o seu papel? então, fiz o ProErd como instrutor em 97. Em junho de 98, eu fiz o curso de mentor. Mentor é o camarada que forma o instrutor. Aí, a partir de 99, eu comecei a trabalhar em diversos cursos em São Paulo e também em outros estados, formando instrutores. Legal. E aí eu fiquei nessa situação durante vários anos. Em 2000, eu fiz o curso de Master, cara. O que é o Master? É o cara que forma o mentor e o mentor forma o instrutor. Como eu dava muita aula e ficava percorrendo a comunidade, eu tinha facilidade, né, de falar do programa para os alunos policiais, né? Então, o Legal. meu papel foi formar instrutores e também trabalhar em escolas dando aula. E aí o que acontece? Como eu fui o primeiro praticamente ali que realmente foi para cima e foi divulgar o programa na Zona Norte, sem contar ali os cadetes do Barro Branco, que eles também trabalharam, mas depois eles se formaram oficiais e foram para outros cantos. Então meu papel era coordenar um grupo de policiais ali da minha região da Zona Norte, e multiplicar o programa
Não só pela comunidade, mas também por São Paulo e alguns estados do Brasil. Com outros policiais sempre, não era eu sozinho. Legal. E só me tira mais uma dúvida aí. Hoje, esse modelo do Proerd, ele é a mesma coisa ali. Vamos elucidar aí. Eu vejo aí essa discussão a respeito de escola cívico-militar. Ah, vai ter policial dentro da escola dando aula. Ah, Proerd, quando eu via, não via nada ali. Eu via o policial dentro da escola auxiliando ali o professor, explicando coisas do dia a dia. Tem alguma coisa a ver o modelo de escola cívico-militar com o Proerd? Ou explica Não, para mim, por não favor. tem nada a ver. O ProErd é a figura do policial dando uma lição, fazendo uma matéria em escola. Ele fica ali num período de 3, 4 horas, às vezes um meio-dia, dependendo do número de salas. Por exemplo, na escola Judite Guimarães, ali no Tremembé, dei aula muitos anos naquela escola. E às vezes tinha 9 salas de aula. Aí você dava 4 aulas de manhã, 5 à tarde, ou dividia em 2 dias. Então você fica meio período um dia inteiro na escola. Você saiu dali, outro dia você está em outro colégio. A questão é que assim, você fica 6 meses, depois fica outro ano, e outro ano, e outro ano, e aí você fica conhecido pela comunidade toda, entende? E as pessoas começam a entender o papel da polícia, que é polícia comunitária, né, que eu falo, né? É a questão de trabalhar a prevenção, de estar junto com a escola, né? De estar junto com a comunidade. Tá, hoje, pelo que você tinha a gente conversando aqui no Ah, offline, o modelo da escola cívico-militar é mais ali a linha de rigidez, a parte do ProErd, é a ideia. Você tinha usado um exemplo sim, de trazer a comunidade com o policial. É isso. diferente do modelo da escola. É só para deixar bem claro, Não, é porque eu acho que se diferente. essa dúvida pode ser que mais pessoas aí tenham essa Sem mesma dúvida. dúvida, Então, né? sim, mas a gente tinha até do público interno que a gente fala na PM, né? Os policiais, muitas vezes, do policiamento ou trabalhava interna, não conheciam o programa, até criticava, né? Ah, esse cara fica dando aula pra criancinha aí, né? Achava que ele ficava só embromando. Depois que esse camarada, esse policial aí, o filho dele passava pelo ProErd, a ideia dele modificava radicalmente. Legal. Eu vi porque até hoje, né, a gente fazendo ali passando ali nos bairros da Zona Norte, antes da gente decidir aí fazer essa entrevista, Hum, eu vejo que até hoje o carinho e a quantidade de pessoas que veem a figura do Paulo, né, vão atrás dele, querendo contar, ah, você me deu aula, tal. Então, eu acho que teve efeito, o antes e o depois. Você então, sentiu o efeito? É porque para mim hum, meu ver, né, até perguntando para outras pessoas, eu achei que o projeto tinha acabado. é. Mas falando da época que você estava no projeto, o antes e o durante, você via números, como você comentou que ali o pessoal coloca metas e tal, houve números positivos em relação a esse projeto? Muitos, né? Você pode mensurar isso de diversas formas. Por exemplo, em relação ao policial se aproximar da comunidade. Muito, muito mesmo, porque você conhece todo mundo. E aí o que acontece? Quando você vai fazer, por exemplo, uma palestra, vai fazer uma reunião na Igreja Católica lá, num grupo de jovens, como eu fiz várias vezes na Vila Zilda. Quando você chega lá, aí muitas vezes quem convida é um líder da igreja, um pai de aluno ou um próprio aluno. Quando você chega lá, você encontra com um monte de gente que teve instrução com você, que teve aula com você. Então ele te vê a figura de você dentro da escola e aí encontra com você lá na igreja, lá no grupo de jovens, certo? Legal, Você percebe? Você consegue manter um vínculo, certo? E lá na palestra lá, na interação que você vai ter, você vai estabelecer fortalecer alguns valores e tentar, você vai fortalecer fatores de proteção e afastar legal, o quê? Fatores de risco. Nesse momento que você está interagindo com a comunidade, claro, o ProErd mexe muito com a nossa autoestima, com a nossa autoimagem, né? O legal. policial ele se sente bem. Tem 3 coisas que todo ser humano precisa. Hoje se fala muito em validação, certo? Para você ter validação, você tem que ter reconhecimento, aceitação e pertencimento. Quando você tem essas 3 coisas, você fica bem. Então, o ProErd, as aulas do ProErd, o ProErd, o policial interagindo com a comunidade, você vai conseguir validar os outros e validar o policial e a própria polícia militar. Legal, muito bom. Só fazer uma pausa aqui. E aí, o que você está achando a respeito da abordagem e tal, essas coisas? Tá comunicativo, direto com
Porque ele que vai fazer bastante corte Então, depois, tá né, bom, com a depois... gente. É. Dá pra aumentar um pouco esse ar, cara? Tá Eu com tô calor. congelando aqui, velho. 3, tá bom? Tá bom. Bom, Paulo, me tira uma dúvida aí. Os policiais em geral, Hum. né? Você falou aí que tinha muita gente que citava aí essas, tipo, fica dando aula pra criancinha e tal. Mas a corporação em si, eles gostavam do Proerd, ou era uma coisa que eles não davam aquele valor? Como você comentou que você queria sair da polícia e tal, por que que você viu algo bom para querer continuar e ir para esse modelo? Então, cara, eu me lembro assim, ó, a gente quando trabalhava na rua, os policiais estão na rua, que vão ver isso, sabe que é verdade. Você pega todo tipo de ocorrência. Você pega muito homicídio, muita briga familiar, muito desajuste social, muita desfuncionalidade. Vou dar exemplos. Eu me lembro que uma vez eu fui atender uma ocorrência na Vila Medeiros ali, cara, e aí isso era 3 ou 4 horas da tarde. Não era noite, era durante a semana isso aí. Aí o Copom chamou, falou pra gente se deslocar até uma residência, porque havia lá uma situação de suicídio. E aí quando eu chego lá, junto com o parceiro, né? A gente bateu a ocorrência. Aí tá lá, o rapaz tinha se matado. E aí tava numa sala, né? E a cabeça dele tava no chão, né? Deitado. E aquela poça de sangue, né? E aí você vê que muitas vezes o que acontece, o que levou o indivíduo a cometer isso, claro, são vários fatores, mas de repente uma falta de um trabalho com a própria família. Um outro exemplo que eu te dou, que a gente acontece muito de final de semana, briga nas casas, né? Aí você chega lá, é panela de arroz para um lado, panela de feijão para o outro, e o que estava no meio? O uso exagerado de bebida alcoólica, certo? Aí você vê que o trabalho de prevenção do ProERD, você consegue prevenir várias coisas. Um outro exemplo foi que mexia muito comigo, era quando você via local de crime, né? Um dia um indivíduo foi alugar uma casa lá, e aí na hora H a pessoa desistiu de alugar para ele. Ele não pensou assim, ele pegou uma faca e picotou toda lá. Simplesmente porque não quis alugar a casa. Então você, como policial na rua, você pega todo tipo de... Disso pra pior, hein, gente? E você vai vendo aquilo, o que você acha? O policial vai ficar leve? Ele vai ficar uma seda? Não vai. Não. O indivíduo, ele vai se tornando mais seco. Ele vai se tornando menos sensível a situações. Na polícia militar, o nosso apoio ao psicológico é muito pequeno. Estão criando alguns programas aí, mas é muito pequeno. É muito tímido, né? Sim. Entende? Aí tinha vontade de sair da PM mesmo. E aí apareceu a oportunidade de fazer o programa, e quando eu entrei no ProERD, eu vi que dá para ajudar muito, e ajuda realmente muito, né? Pai e mãe que vai me ouvir, depois que vocês colocarem isso aí no ar, vocês vão ver o tanto de pessoas que vão falar, não, realmente o programa ProERD, ele ajuda a melhorar a comunicação de pai e filho, ele ajuda a melhorar a comunicação dentro da escola e na comunidade. É claro, não é assim que você começa hoje e amanhã você está resolvendo tudo, né? Não tenho dúvida. Não existe É, mágica, né? não é mágico. Mas eu lembro de um monte de fatos. Por É. exemplo, eu já vi você tendo que resolver probleminha ali com um aluno doido, né? Quem não tava ali não vai lembrar ali né, daquelas peças que a gente tinha. Mas você continuava atuando como um policial, mesmo dando Exatamente. aula, certo? Não, várias. No amarelo lá no de Chaves, uma vez tava eu, acho que a policial, a Maria, acho que a Elaine tava junto. A gente foi, quando a gente tava com uma equipe do Proert, que na época tava, ó, eu, aí o pessoal deve lembrar aí do policial Franklin, que se aposentou há pouco tempo, o policial Coque, a policial Maria, a policial Elaine. Aí depois também veio o Seban, que foi outro menino que teve aula comigo, e a gente também teve o sargento Elisângelo. E a policial Thais Gaspar. Rapaz, a gente muitas vezes durante a semana,
sobre na sexta-feira, a gente fazia reunião em escolas, né? Eu juntava a equipe, pra gente não ficar só no quartel e também ter essa coisa com contato com a escola, a gente fazia reunião em escola. Eu avisava a professora, muitas vezes a diretora ou a coordenadora, trazia a equipe e fazia a nossa reunião semanal, que a gente tinha que acertar a escala e ver o que precisava ser feito durante a próxima semana, a gente fazia em escola. E a gente tava na escola Júlio Marcondes Salgado, ali no Luiz Chaves. A gente tá ali conversando para ouvir uma gritaria, aí a gente sai rapidinho assim, né, da sala. Os caras estavam roubando o caminhão da merenda, cara. Não é possível. Roubando o caminhão da merenda. Estavam roubando lá e aí foi aquela gritaria e eu e a Maria. A Maria foi para um lado, eu fui para o outro e a gente acabou pegando um dos indivíduos lá que estava roubando, né? E depois vai para delegacia e vai fazer flagrante. Num outro episódio, rapaz, eu estava na escola Maria Angelita, que é no Jaçanã. Também estava ali, só que naquele dia eu estava sozinho. Tava no horário de troca, que era a turma que sai meio-dia e depois vai entrar às 13 a turma da tarde. Eu tava por ali pela escola. Aí uma gritaria em frente à escola ali, eu saí. Aí os caras estavam roubando o motorista também, que ali tem a Sobel, Conheço. a empresa que faz produto de limpeza, né? E os caras estavam roubando o motorista. Lá vai eu de novo lá. Deu um pique lá. Aí peguei o indivíduo de novo e vai para a delegacia fazer flagrante. Nós pegamos vários flagrantes. Na época o capitão nosso comandante era o João Carlos. Aí tinha uma época na PM que você tinha que apresentar umas metas, né? Aí ele ficou tirando sarro na minha cara. Ó, tá vendo até o Paulo, o cara do Proerd pega flagrante e vocês não pegam, né? Eu já lembro já de episódio lá no Ângelo Borto, lá você levando gente pro pronto-socorro. Isso. No Ângelo Borto, teve duas situações assim que me vem na cabeça agora. Deve ter tido várias. O menino em sala de aula estava dando aula pro 7º ano, sexta série na época. Eu estava numa sala, aí começou uma gritaria, aí me chamaram na outra sala, um menino estava andando pela sala, o outro colocou o pé, ele caiu, bateu a coluna na cadeira ou na carteira lá e disse que não estava sentindo as pernas. Foi todo mexe, né? A gente acomodou o menino ali, colocou um agasalho lá na cabeça dele e vai chamar o resgate. Aí o menino saiu de maca aquele dia. É. E no outro dia estava feita a escola também, a menina ficou, passa carro em frente ao ângulo, né? A menina ficou com o pé na via, aí o carro passou por cima do pé dela, cara. Aí foi uma gritaria também, nós vamos chamar resgate. E no dia, cara, se você chamar o resgate, vai a viatura que tiver no quartel. Hoje vai moto, em Sim. princípio. Se não tiver a moto, vai aquela outra viatura que é pequena, que a turma está acostumada a ver aí pela rua do resgate. E se não tiver aquela pequena, vai a grande. Aí, cara, e demora esse resgate, depois de uma meia hora passa um caminhão enorme pra ver a menina, né? Aí imobilizou o pé dela e levou pro pronto-socorro, né? E um dia, acho que foi lá pra 98, 99, no Judite, cara. Um dia da formatura do Proerd, eu subindo, colocando o balão, lembra as cores do balão do Proerd? Lembro. Branco, vermelho, preto, laranja, e enfeitando a escola e mexe para lá e puxa a carteira, as pessoas sempre ajudando muito, porque a professora é muito parceira, as professoras. E aí daqui a pouco, o Paulo, vai lá atrás na quadra lá que tem um menino que quebrou a perna. Aí vai lá, eu correndo lá ver o menino realmente tinha quebrado a perna, cara. Ficou tudo Nossa. mole assim a perna dele. Aí a Regina que a gente encontrou lá na rua Jaú-Passi, a Regina, ô, pô, o que eu faço? Eu falei, vamos chamar o apoio, né, meu? Aí veio a ronda escolar e a gente pegou, isso foi em 98, 99, não tinha aquela questão de resgate ainda, né? Aí leva o menino pro pronto-socorro ali no Jaçanã, Hospital do Jaçanã. E aí eu volto pra escola pra dar aula, né, meu? Voltei lá pra escola pra preparar a formatura, terminar a formatura. Aí a diretora era a Dona Lourdes. Dona Lourdes, faz tempo que não vejo Dona Lourdes. Era a Dona Lourdes. E aí, no final, por volta de 18h30, 19 estava terminando a formatura, aí aparece um menino lá com a perna engessada lá do pé até a parte de Nossa. cima lá. Ainda fui lá e dei o diploma para ele. E, ó, Essas coisas aí, cara. É, o que eu lembro muito também é quem nunca cabulou aula. E aí, Caleb? Já cabulou aula aí?
Olha lá, a cara dele. No amarelo ainda. O quê? Lembro do muro lá do Ângelo, Ah, lá na parte da quadra lá, vixe, tinha os horários lá pra você tentar pular, só que você tinha que olhar se o Paulo tava perto, né? eu peguei várias vezes ali, viu? Ali atrás, né, do Ângelo Borto lá, a professora Honória, o Silvio, a professora Lúcia, né? Então tinha ali o Ângelo Borto era muito forte com o esquema de basquete, de Sim. voleibol, de esporte, né? E a molecada vira e mexe, jogava a bolsa lá e aí quando pulava, tava lá o polícia lá fora lá, vamos dar a volta. E aí chamava lá o responsável, né? É. Várias vezes no Ângelo Borto. Mas era só o Pro. Eu lembro que também Ah, tinha ali aqueles eventos que vocês iam pra fora, né, em você tá outros falando do locais. JCC. Aí era o JCC. É, JCC significa Jovens Construindo a Cidadania. Foi um projeto muito bacana. Mas ele era dentro do Proerd também. Não, o JCC era um outro projeto da Polícia Militar. Tá. Tinha o ProERD, que é aula para molecada do 5º ano, 7º ano, palestras e curso para pais. Só que no ProERD também você tinha um ciclo de palestras, você percorria a comunidade, E o JCC era um projeto, cara, um projeto que você desenvolvia a cidadania com o aluno, através de como? Você fazia reuniões com um grupo de jovens, muitas vezes 12 representantes por sala, você montava num grupo lá de 30, 50 alunos. E você se reunia uma vez com eles por semana. Aí, na reunião, não é um projeto imposto, aí vinha lá a ideia, o que nós vamos fazer? Vamos fazer palestra sobre segurança. Vamos fazer um projeto de arrecadação de donativo para entregar Casa Davi. Já foi na Casa Davi na Fernão Dias? Sim, já. Então o JCC fazia arrecadação de donativo. Vamos fazer visita a quartéis. Por exemplo, do bombeiro. Vamos trazer lembra dos cachorros do canil? Faziam uma apresentação? Vamos trazer o canil aqui na escola. Vamos no Horto Florestal, núcleo de guardador, fazer caminhada, Realmente passeio. fazia então atividades Não, extracurriculares excelente, ali. excelente. O JCC, ó, tudo certo que chegou uma hora, rapaz, em 2006, 2007, o Flank, que sempre foi um parceiro grande. Ô, Paulo, você tá ficando muito lá no JCC, meu. Tô precisando ser mais no ProErd aqui, né? Mas na época tinha, ó. Olha só como é que era a equipe, cara. Tava eu, o Franklin, a Thaís Gaspar, tava o Coque, o Sargento Elisângelo, tinha a Elaine, a gente chegou a ter 6, 7 pessoas. Isso numa companhia. Numa companhia, que é a nossa companhia, a primeira CIA ali do 43, que é ali bem do lado do pronto-socorro do Jaçanã. Não, o Hospital de Jaçanã, né? O pronto-socorro tá na UPA, tá do lado do Sirene. Então, meu, era fantástico, era fantástico. Aí você se envolve com o negócio, entendeu? Se envolve de Legal. tal forma que é um projeto JCC muito bacana. Paulo, Ah, antes de eu fazer as perguntas aqui, ver ah. se. Tem alguma pergunta aí, Caleb? O pessoal tá perguntando aí? Legal. É, de fato, ainda existe o Proerd, cara? Olha, cara, é assim, eu sei que na capital o programa ele vem diminuindo. É, eu vou falar por quê. Eu, como Ah, leigo, tá? ah, O que eu vejo hoje é mais o pessoal ou relembrando do passado, né? Ali na infância, postando videozinhos e tal, ou meme, né? ah. Proerd em si eu nunca mais vi. Ó, que eu sou uma pessoa que acompanho bastante coisa aí de política, educação, dessas coisas. Mas pra mim não existia mais. Na capital diminuiu bastante. Lá na nossa região, que a gente está falando lá daquela parte de Zona Norte, deu uma diminuída muito grande, porque depois que eu aposentei, depois que eu passei para reformei, eu fiquei até o final de 2017, mas aí 2018, 2019, a gente ia nas formaturas, participava, porque ficou o Franklin, ficou ainda a Maria, ficou o William Seban, a Elaine. Mas aí veio a pandemia. Depois da pandemia, aí desandou. Por quê? Todo mundo ficou fechado, certo? Legal. Eu mesmo parei de ir nas escolas. E aí o Franklin aposentou agora, aposentou ano passado. E aí não tem mais. Proerd na nossa região ali não tem mais. Legal. Tô perguntando isso Ah, porque hoje eu quis fazer uma coisa diferente ah, aqui. Coloquei um policial, também envolvido com escola e tal, né? E até com certo, uma pessoa aí que consegui convidar uma pessoa que você conhece, né? certo. Eu tive aula, foi minha primeira professora,
também foi diretora lá da região de... Conhece muitos professores aí e tal, que é a professora Rosângela, né? Isso, gente boa demais. Rosângela é pessoa 10. E aí eu trouxe ela pra gente bater um papo, cara. Quero ver uma Legal. discussão aí, quero ver realmente o que que a gente pode... Eu vou falar, eu tenho o meu ver, né? Que educação... Como eu tenho um call center, né? Certo. Uma das empresas que eu tenho é um call center, eu vejo muito ali perfis de pessoas do que eu tinha quando eu era mais novo. Então ali eu tenho o menino que só quer saber de fumar maconha, só quer saber não quer saber de nada com nada. Aí quando você pega ele, você direciona, você coloca, mostra pra ele que ele pode mais, você mostra pra ele que se ele estudar, se ele aprender mais da profissão dele, se ele realmente quer aquilo, o cara sai de 21 vendas, ele consegue atingir 50 vendas. Isso por foco, por direcionamento, muitas vezes. E Certo. isso eu via também na época de escola, né? Eu tinha ali colegas do fundão e tal, que quando eu sentava com eles pra gente fazer um trabalho, alguma coisa, eram pessoas extremamente inteligentes, né? Só que a falta de direcionamento, essas coisas, atrapalhava bastante. Então, eu acho que bastante educação é realmente ali o que vai resolver o futuro é educação, cara. Perfeito. Inclusive, eu fiz uma live esses dias que tratava essa questão. Para você diminuir a violência e a criminalidade, se você não investir pesado em educação, educação não é só sala de aula, hein, gente? Educação tem essa questão aí do que a criança, o adolescente faz quando está fora da sala de aula. Quando ele está onde ele mora, lá no bairro que ele mora. Se ele tiver pela rua e dependendo de onde ele estiver, ele vai ter contato com a droga, vai receber o convite para entrar no tráfico, certo? Vai sofrer violência, vai cometer violência. E o pior de tudo, eu como psicólogo, quem é formado em psicologia deve entender isso que eu vou falar. O nosso libido, a nossa força pulsional, você não souber direcionar ela, cara, se for a parte externa que puxa a sua atenção para fatores de risco, fatores que são complicados, depois como é que você vai se formar esse indivíduo? Provavelmente vai ter dificuldade. Legal. E aí, ô Caleb, tem pergunta aí do pessoal? Antes da gente chamar a nossa próxima convidada? Tem sim, tem perguntas aqui, eu vou mandar a primeira. É do Paulo. Não, é do Ricardo, desculpa. Boa tarde, Paulo. Meu nome é Ricardo, moro aqui no Jaçanã. Lembro de ter tido aula com você na época da escola. Gostaria de saber, em quantas escolas você já deu aula no total? Você tem esse número? Ah, sim, de cabeça eu sei que foram várias. Eu posso citar, não um número, as escolas, né? Porque eu vou começar lá de baixo do Chaves e vou subindo. Conta só um pouquinho aí, não precisa contar todos, que eu Não, sei que tem... é boa pra quem tá me ouvindo, porque a molecada, o dia que eu coloquei no Instagram, o pessoal dá um oi lá sobre a memória afetiva do Judite. Aí as pessoas falam de outras escolas. Aí eu coloquei um outro vídeo sobre o Marechal Rondon de Jardim João Amaro. Eles me perguntaram, você não vai colocar lá, por exemplo, o José da Amaral Belo, que fica na Vila Nova Galvão? Não vai colocar Eunice? Eu falei, vou colocar assim depois de alguns vídeos. Então lá embaixo, lá entre Jardim Brasil e do Chaves, Província de Nagasaki. Foi uma escola que eu comecei o ProErd em 98 e dei aula há muitos anos lá no Província de Nagasaki. Veridiana, fazia um ciclo de palestra no Veridiana. Descendo, Gutenberg, muito tempo fazendo também palestra no Gutenberg, inclusive o JCC no Gutenberg junto com a Elaine. O Amarelo, Júlio Marcondes Salgado, uma escola que eu trabalhei muitos anos, cara. O Amarelão lá, Júlio Marcondes Salgado. Peguei muita ocorrência ali, no Amarelo. O Dirce Pastore, eu comecei o ProErd no Dirce Pastore, fazendo um ciclo de paz, depois veio lá a Thais Gaspar, depois veio o Flank, que continua lá no Dirce Pastore. Colégio Decisão, na Mendes da Rocha, que é um colégio particular que agora acho que chama, é outro nome, não vou falar para não errar, mas é no Colégio Decisão, que era um colégio particular, na Mendes da Rocha. Indo ali para o Jaçanã, eu tenho a escola Maria Angelita. O Maria Angelita, rapaz, a gente fazia a formatura lá no Guapirão, cara. No Guapira, Caraca, lá em cima, no lá. clube lá. Muitos anos de aula no Maria Angelita. O Júlio Pestana, fiz o ciclo de palestra durante vários anos no Júlio Pestana. No Eurico também fui lá fazer ciclo de palestra. Passei ali a escola que tem ali, rapaz, a escola municipal, Otávio Pira Lopes. Aí essa escola também de aula, comecei um ProErd lá, fiquei muito tempo lá. Aí depois veio a Thaís, deu continuidade, a Elaine, a Maria.
O céu do Jaçanã, quem começou no céu foi a Thaís, depois veio o Coque, e eu fiquei também algum tempinho, também uns 2, 3 anos ali no céu do Eu Jaçanã. lembro dele construindo ainda o céu. Então, E lá em cima, lá. aí, ali pra cima, o Felistonete. Felistonete era uma escola pequenininha, cara. Aí depois ficou grande. Eu comecei fazendo um ciclo de paz, depois o Flank foi lá e começou e foi pro Tonete. Trabalhou muito tempo. O Gustavo Barroso, inclusive o Gustavo Barroso teve pro Erd na época do 90, 93, 94 pelos cadetes do Barro Branco. Lá o Gustavo Barroso. José do Amaral Melo, na Vila Nova Galvão. Nossa, aquela escola ali, ora, foram muitos anos. Comecei o Proerd ali em 97, 98 e praticamente foi até o final. A Maria também foi dar aula comigo lá no Zé do Amaral Melo. É, Saindo ali do Zé do Amaral Melo, vamos agora ali pro lado do Tremembé, né? Então aí teve o Eunice. O Eunice é uma escola muito marcante, cara, porque eu comecei o Proerd ali, eu tô na Dona Marisa, ela é diretora. Proerd em 97 ali no Eunice e Terezinha. Muitos anos trabalhei naquela comunidade, Eunice e Terezinha. Indo pra frente lá o Cássio, comecei o Proerd no Cássio, depois veio o Franklin. Lá no João Batista, João Batista também teve academia do Barba com 93, 94, mas eu também dei Proerd lá no João Batista. Depois aí ficou só com a turma dos maiores, mas a gente fazia ciclo de palestra. E no sentido ali, Avenida Antônio da Messina, a escola bibliotecária, cara. Porque a diretora era a Vera, cara. A primeira formatura da bibliotecária a gente fez lá no salão, não, no auditório do Albino César. Diretora maravilhosa, Vera. Eu lembro que um dia os caras arrumaram uns 2 ônibus pra gente poder levar a molecada lá, que acho que era 2, 3 salas só. E a professora Vera ali encabeçando toda, dando a força pra nós, cara. E a gente vai lá e faz a formatura lá no Albino César. Subindo O Pedro lá também, né? o Pedro de Moraes Vitor. Pedro Maloca. Conhece, Caleb? O Pedro Maloca? Eu sei que tá falando, sou eu. Que é raiz, velho. É raiz, né? O Pedro de Moraes Vitor. Pedro de Moraes Vitor, eu dei aula do Proerd mesmo lá, quando era com a escola menor. Um bom tempo ali, uns 2 ou 3 anos. Depois que ela ficou maior. Aí agora tem o Léo Vigílio, né? Onde é o Léo Vigílio, era onde era o Pedro de Moraes Vitor. Ah, não sabia. Aí ficou o Léo Vigílio aqui, onde era o prédio do Pedro de Moraes Vitor, e o Pedro de Moraes Vitor foi o prédio novo. Tá? Também tive um bom tempo por ali. Lembrando, não estou falando que é só eu. 97, 98 realmente era só eu. Depois vem o Franklin, vem os outros policiais. A Thais Gaspar, vem a Maria, vem a Elaine e vem vindo os policiais não, aí. A gente, isso daí você pode ficar tranquilo, né? Que a gente tá perguntando pra você, porque, né, é a sua história aí. Porque ele pega só pela metade, né? Não, às vezes o pessoal pega só o corte aí, pessoal, e não, aqui é que a gente tá relembrando a história. A gente sabe que teve aí muita gente importante pro projeto, mas é que a gente quer saber a história do Paulo, né? Que a gente é uma figura marcante aí pra Zona Norte. Todas as vezes que eu saio com ele para tomar um café, almoçar, eu vejo a quantidade de pessoas parando, né? Inclusive, quando eu posto foto com ele, tô com um exemplo aqui, né? O próprio Caleb, tive aula com ele, isso é o que eu mais escuto. Então, é fato. Fiquem tranquilos que ninguém tá de fora. Sabemos da importância de todo mundo que participou desse projeto, que foi um projeto muito legal, né? É um projeto, né? Já que ainda existe, né? Então, aí a gente vai ali, subindo ali a Uixicamia, na Uixicamia, e sobe a Augusto Rodrigues, lá do Fontales, tem o Hipólito, né, cara? O Hipólito, do Zé da Costa. O Hipólito, foi interessante que nós começamos por lá em 98, eles tinham um prédio pequeno. Aí tava terminando com um prédio grande. Aí eu comecei o Proerd ali, fiquei uns 2 ou 3 anos, né? Ministrando o Proerd, depois veio o Franklin para poder continuar. Ali era 10, 12 salas. 12 salas de aula, sabe? Caraca! Isso? Tudo de 5º ano. Teve um ano no Hipólito que tava eu, o Franklin e a Thais Gaspar. Era tanta sala de aula, que tinha 12, 13 salas de aula. Se fosse um só para dar aula lá, você ia ficar quase a semana toda. E aí juntou eu, o Franklin e a Thais Gaspar para poder dar aula lá no Hipólito. Hipólito também já de Fontales, é um lugar bem gostoso para trabalhar.
Voltando, no Jardim Fontales, quem começa o Proerd realmente é o Franklin. Ele pega uma escola que foi depois de Porto, ele começa a dar aula lá no Jardim Fontales durante um bom tempo. Aí, o Jardim Corisco tem o Coronel Hélio Franco Chaves. Nunca ouvi falar de um monte de escola que você tá falando. Eita, Oxe, 20 anos de região e olha lá, que hein? eu vou acabar esquecendo uma outra, mas que eu vou tentar lembrar. Mas ó, o Coronel Hélio Franco Chaves. E aí, a diretora acho que, Dona Maria, eu comecei o Proerd lá também em 97, 98, cara. E aí foi indo. E lá pro Tremembé, Judite, Ângelo, né? Lá na Vila Cachoeira, aquela escola da Vila Cachoeira, lá embaixo, lá. Meu Deus, fugiu o nome da escola agora. Na Vila Cachoeira, pouco eu lembro. A Cachoeira. Também dei aula lá no começo do Proerd. E fora as EMEIs que eu percorria, fora outros lugares que eu. Ah, Pô, Pedro Alexandrino, para não esquecer do Pedro Pedro Alexandrino. Pedro Alexandrino. Também fiz o projeto com a turma começou com o 5º ano lá, a diretora era a Cidinha. Eu ganhei a primeira bandeira do projeto do Pedro Alexandrino, cara, que a Cidinha falou assim: ó, tá aqui a bandeira, que era a bandeira que tava lá desde a Academia do Barro Branco, 93, 94. Que legal, A hein? Cidinha veio me presenteia com a bandeira do Proerge. Então é isso. Legal. Tem mais alguma pergunta aí, Caleb? Tem sim, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ler ela. Boa tarde, Paulo. Tudo jóia? Me chamo Felipe, sou aqui do Parque do Chaves. Gostaria de primeiramente parabenizar o seu trabalho. Nós que somos da periferia, às vezes acabamos passando por algumas situações chatas em algumas abordagens policiais, mesmo sem ter feito nada de errado. O que nos leva muitas vezes a perder a confiança na polícia e sentir mais medo do que segurança quando perto de policiais. Mas você e os outros policiais do Proerd, muito pelo contrário, sempre nos trataram com muito respeito como pessoas, não como marginais. E graças às aulas do Proerd, o sentimento que eu tinha sobre a polícia mudou completamente. Essa aproximação da polícia com a comunidade é algo muito bom que deveria ser mais incentivado. Perfeito. Ah, lembrei o nome do colégio, Filomena Bailão. Então, Filomena. vai ficar bravo comigo lá, Vila Isso, Cachoeira. isso daí, Filomena Paulo, eu acho que é bem, bem bacana porque como que funciona essa parte de divisão na polícia, de quem vai atender qual área ali? O policial novo que acaba de chegar, ele já vai atender ocorrência na área? Tem alguma preparação? Não, tem. Porque eu acho que o Proerd poderia funcionar aí também, né? Para entender realmente, eu sei que tem a parte da abordagem, o cara tá armado ali, o policial vai, né, ser ostensivo e tudo mais. Mas essa questão de entender, porque tem as características ali do pessoal que mora, que reside ali no Filhos da Terra, do pessoal que reside ali no Fontales e tal. Essa conexão entre a polícia com a comunidade, como que é feito? Não existe hoje. A única coisa que tinha era o Proerd em si, né? Tá, mas aí é questão. Por isso que eu acredito tanto no Proerd, né? Porque eu fui uma situação que eu queria sair da polícia, eu não queria, e quando eu vou para o programa, eu enxergo a polícia comunitária de forma diferente. Entende? Então, o que eu vejo? O policial, o que eu dei o exemplo lá atrás. Você vê todo tipo de ocorrência, você vê muito crime. Muitas pessoas perderam a vida. Muitas pessoas tirando a vida dos outros por causa do celular. Eu vou além, tá? Ah. Por que eu tô dizendo isso? Eu tenho colegas que estudaram comigo na região, viraram dono de boca, dono de roubar o banco e foram mortos. Que eu sei que, na época, se parasse você na porta, ele já te respeitaria diferente do que um outro policial. Eu sei porque eu conheço diretamente alguns, né? Por ter essa... Sei lá, parece até um pouco filme de Tropa de Elite lá. Quando chega lá o candidato lá, que ele quer o negócio, né? Quer que pare ali aquele negócio, tá errado tal, mas ele vê, o cara, a pessoa ali, vê diferente ali a figura do deputado lá, agora sumiu o nome dele, entendeu? Porque ele realmente parecia, pô, eu tô entendendo ali, tô brigando por você, quero uma melhoria, né? E eu acho que hoje eu não vejo isso, né? Por isso que eu vejo tanto comentário idiota, às vezes, na rede social. Né? Então, mas aí a polícia, ela tá inserida na sociedade, né, cara? Então você pega, por exemplo, você pega um jovem, uma moça ou um rapaz, tem mais de 18 anos, terminou hoje ensino médio, que é o que pede, tá? Ensino médio. Tem muito que tem superior, mas o ensino médio. Ele vai lá e faz a prova, passa na prova escrita, vai fazer os exames físicos, de saúde, etc. Vai pra academia, da PM, fica lá 8, 9 meses, depois vai fazer o estágio, vai botar a farda. Esse cara não veio de Paris. Esse cara não veio lá do outro lado do mundo. Ele veio da sociedade.
A sociedade como um todo, que é um grande problema, ela está violenta. Isso é um ponto que eu acho que a gente pode abordar junto com a Você é professora. violenta. Aí, tá violenta. Para você fazer uma polícia um policial que entenda melhor o quadro, você tanto tem que é um grande problema, sabe? Porque eu não comentei aqui, foi bom você estar falando, foi a pergunta do menino. O que acontece? Teve uma época que eu também fui fazer palestra, fazer participação lá no Centro de Formação de Pirituba de policiais. E lá, já na escola de soldado, lá, muitas vezes havia uma resistência. Até no Barro Branco eu fui convidado em determinados momentos para conversar também com os cadetes. E o que acontece? Isso porque eu fiquei muito, como eu falei, isso aqui não é uma coisa histriônica, é uma coisa meio narcisista. Eu estou falando de mim porque eu estou aqui convidado e eu sei aonde o programa pode chegar. Então, o que acontece? Você tem lá a formação do polícia. O polícia vem da sociedade. Se a sociedade está violenta, não é na polícia que ele vai ficar totalmente bonzinho, entende? Sim. Agora, a polícia militar, ela precisa fazer o quê? Dar uma visão melhor, mais ampla, de polícia comunitária, certo? O policial, ele não tem como resolver o problema da sociedade. Ele tem como ajudar a melhorar os problemas. Agora, os atores aí, as autoridades, é que tem uma responsabilidade muito grande, porque o policial, ele muitas vezes está sozinho, né? Sim. Aí, quando ele está sozinho, quando ele vai atuar nas comunidades, certo? Muitas vezes ele tem que resolver o problema e muitas vezes ele não tem os meios. E aí, muitas vezes, age com energia, com força. E aí comete, muitas vezes, uma força excessiva e que dá as coisas que saem aí na mídia que todo mundo conhece, certo? Então, resumindo, como é que você pode melhorar esse contato dos policiais com a comunidade, certo? Através de programas que realmente funcionam. Vou dar uma coisa que falar uma coisa que me veio na cabeça aqui. Em 2008, 2010, cara, eu tenho uma amiga minha, agora deve ser coronel da polícia, faz tempo que eu não converso com ela. Coronel, acho que é Adriana. Ela levou lá no Ângelo Borto 2 pelotões de polícia, cara. Pegou o busão da Polícia Militar e eu tava com o JCC lá no Ângelo Borto. Ela levou dois pelotões de polícia. E lá no anfiteatro do Ângelo Borto, eu conversei com os 2 pelotões lá. Ela poderia falar assim, ó, Paulo, vem aqui, ela tava dando aula com instrutora na cavalaria. Ela poderia falar assim, ó, Paulo, vem aqui na cavalaria. Eu iria. Mas por que ela levou 2 pelotões de polícia da cavalaria que estava fazendo uma academia lá no Ângelo Borto? Para os policiais sentirem a atmosfera de uma escola. É isso. Eu tô dizendo isso porque muitas vezes, eu ali no dia a dia do trabalho e tal, tem coisas que eu tomo a decisão no exato momento, na velocidade, porque eu tô sentindo a energia do negócio. Eu sei o que tá acontecendo lá dentro. Esse é o sentimento que eu acho que falta um pouco nessa integração, né? Às vezes a comunidade tá com receio de, sei lá, tá sentindo certas situações que muitas vezes o policial poderia ajudar a resolver, mas ele não sabe que aquilo é um problema, ele não sabe que às vezes a forma de abordagem, mas isso é essa integração mesmo, sabe? A gestão, muitas vezes, a administração, ela é dura. Não que não precise ser, tá? Mas muitas vezes a gestão para o ser humano, muitas vezes, é muito dura. Ela não tem uma coisa que é necessário, que é, às vezes, a empatia que o ser humano precisa ter, certo? Então, o gestor, muitas vezes, ele vai através de números só. Sim. E aí, quando ele vai só através de número, ele vai, coloca aqui, coloca ali as situações ali do tipo de policiamento, ou o próprio governo e tudo mais. E aí, o indivíduo que está lá, ó, o gestor está aqui, né? Ó, ele está esticando a mão. Quem que está na ponta aqui? É o polícia. É o professor. Quem que está na ponta aqui? É o pai, né? É a comunidade. O gestor está aqui, ó. Né? Quando ele faz esse movimento, muitas vezes faz muito errado. Porque se você não der apoio para o camarada aqui, não fazer ele perceber o contexto que ele está inserido, vai dar muitos problemas. E outra coisa, né? Antes a gente tinha o ProErd, que fazia também
A gente viu vários fatos aí de pessoas que tá a polícia, a pessoa vai pra cima do polícia, começa a jogar. Tem vídeos aí rolando, o pessoal jogando bloco no policial e tal. O policial vai fazer o quê? Vai virar e dar um tiro no cara. Parece óbvio pra certas pessoas. Mas hoje, quem é que ensina isso pro jovem? Então, é uma A coisa... gente, a gente espera que a educação venha de família, ok, mas a gente sabe que muitas famílias estão desestruturadas, tá, né? Tem toda aquela coisa. Só que hoje, na escola, o que a gente tinha, o último elo que a gente tinha era o ProEd ainda ensinando Pronto. alguma coisa. A gente não tem mais nem isso, Nem isso. né? Pior, hoje na escola pública em São Paulo, você ainda hoje, 2024, você não tem um psicólogo. Não tem um psicólogo nas escolas, cara. Hoje o pessoal aí, né, pra ficar É. cool, né, fala muito do seguinte, vou pra terapia. Mas muitas vezes isso era uma terapia, pô. Não, Né? claro. Por que É que eu me que dei bem antes de me aposentar, eu fiz psicologia. Hoje eu sou psicólogo clínico, né? Eu atendo. Tenho 3 endereços que eu mais uso, que é Avenida Paulista, lá na Vilela, no Tatuapé e lá em Pinheiro, certo? Eu sou psicólogo clínico, aquele cara que atende a terapia individualizada, não é a terapia de grupo. Por que que eu tive facilidade com psicologia? Porque a base do ProERD é pedagogia e psicologia. Então, quando você está na escola ali, você está conversando, a gente fala escutativa. Você está conversando com a molecada, essa é a sua pergunta. Aí o moleque vai lá e está interagindo. Você para na frente do garoto ou da menina e fica escutando ele. Às vezes as pessoas não escutam as outras. Você vai lá e conversa com o professor, conversa com o coordenador, conversa com o pai, conversa com a mãe, conversa com o vô, conversa com a avó. Você está ali perto. Hoje tem a figura do professor mediador nas escolas estaduais, né? Então, o que acontece? Como é que pode, gente? Ainda hoje as escolas não terem um psicólogo. Não é que o psicólogo vai fazer terapia com a molecada, não é isso. O psicólogo vai ajudar junto o professor durante um ano todo. Dá para você fazer um cronograma, um organograma de várias atividades. Entende? Nossa, o que eu vi já de fato, agora colocando, a gente tá vendo a lembrança, né? Que eu já vi de fato na época que eu era aluno de professor, que tava no limite, saía surto. A pessoa não aguentava mais ficar dentro da sala, mas você via também cada aluno que, pelo amor, né? Então, aí o que acontece? Essa coisa, nós estamos na formação de indivíduos, certo? Então, a criançada, o adolescente, se ele tem uma família que não está funcional, que é desestruturada, quem é que vai fazer o papel de ajudar esse indivíduo a se estruturar? É a escola. Vamos chamar a professora lá? Tem mais uma pergunta mais uma aqui, pergunta? ó, posso fazer Diga a aí. última? A pergunta é... Oi, Paulo, sou a Ana, moro na Vila Maria. Tive aula com você quando mais nova. Lembro de diversas situações onde foram me oferecidas drogas em festas e eu sempre disse não. Nunca experimentei nada. Não gosto nem de beber, para falar a verdade. Gostaria muito de agradecer todos os ensinamentos e todas as aulas que tive com você. Posso afirmar a diferença que isso fez na vida de diversos jovens, inclusive na minha, que seguiram o caminho correto na vida graças a esse projeto maravilhoso que é o ProERD. Olha que bênção. Quer dizer, o reconhecimento da Ana, né? Reconhecimento da Ana. Obrigado, Ana, pela sua interação e essa coisa que a gente não consegue, às vezes, mensurar. Mas que acontece, muitos jovens relatam realmente isso. Que na hora que foi oferecido cigarra, bebida, que foi colocada a droga para ele lembra das aulas e muitas vezes nega. Isso não quer dizer que é uma vacina, né, gente? Eu sempre falo Não. isso, não é uma vacina. Mas olha que ferramenta, você vê o que essa menina traz para nós. A forma que se tem de chegar na comunidade, né, de se trabalhar a prevenção, né, que é a prevenção primária, né? Não, e outra, né? Hoje, antes a gente ouvia falar do. Até tem alguns cortes aí que eu vi ontem, anteontem, né? Mostrando propagandas da época, dos anos 2000 ali. O aluno dentro da. Reprovando vários anos porque tava fumando maconha. Tipo, mas tinha algo de prevenção. Tinham aulas falando de prevenção de drogas. Tinha a família também, muitas vezes, falando de prevenção de drogas. Hoje. Então não tem, né? A gente não vê nada, vê o contrário, vê muitas vezes a mídia falando aí, foi liberado X gramas de maconha e tal. Então. Mas tá, e aí tem os estudos que falam a favor, tem os estudos que falam contra, tá, mas quem passa isso para criança, para o adolescente? Ninguém. Então, o que estar por vir pode ser muito pior do que a gente vive hoje, né? Pode ser. O meu sonho é realmente ter um trabalho mais forte com a comunidade, no sentido assim, o que eu aprendi lá em 97 com o ProERD,
Eu precisei aposentar porque eu já estava com 30 anos de serviço. Aí eu precisava fazer uma outra coisa. Estava terminando a psicologia. Mas eu tenho um sonho de tentar fazer, de passar, multiplicar essa coisa de trabalhar a prevenção com a comunidade. Porque se você deixar na mão de algumas autoridades aí, você vê os 40 gramas que foi liberado para porte, pode achar que isso vai ser inofensivo. Eu acho que não, acho que vai dar problema, né? Porque a maconha vai espalhar mais e se fala pouco em como não deixar, que é o assunto que nós vamos falar de repente com a Rosângela aí, de como fazer, canalizar a energia da criança e adolescente quando não tiver dentro da escola, né? E eu ouvi uma frase de É. de alguém lá na internet esse final de semana também, que é o seguinte: a cocaína destrói o império que você tenha construído. E a maconha não deixa você construir esse império. É porque a pessoa fica, né? É isso. Fica na brisa, fica desligada. Eu vejo isso fica na no motivação. setor de venda. O cara que tá fumando maconha tá lá, É. tá morrendo lá, meu. Eu fico, meu, acorda, cara, tá com sono, não sei o quê. Não, pra ficar mais de boa. Então eu falo, meu, o cara acabou de fumar, chega lá, logo cedo. Logo 9 horas da manhã o cara já chega depois de fumar um baseado. A produção do cara não é a mesma. Mas a gente tá numa cultura hoje em dia, né, que não sei. Não sei o que aconteceu com a sociedade aí. Eu acho que é mais fácil, às vezes, as pessoas quererem literalmente colocar a sujeira para debaixo do tapete do que discutir ela. O que é discutir? O grande problema no Brasil que é? É falta de investimento em educação, em trabalho de prevenção. Não é só o ProERD. Eu falo ProERD porque eu trabalhei há muito tempo, mas o que acontece? A criança, quando ela não estiver na escola, ela tem que estar aprendendo alguma coisa. Isso em todo o Brasil. Como é que pode hoje ainda em São Paulo você pega o metrô e você vê criança vendendo balinha para poder, sabe, se ter um adulto por trás dessa criança. Ou então na rua, crianças largaram na rua. Nos dias de hoje. Aí, como é que você vai reduzir a violência? Como é que você vai reduzir a criminalidade? Não tem como, né? Legal. Umas duas ou